Em janeiro de 1986, Kihachiro Arataki desceu 6 metros abaixo da superfície do oceano procurando tubarões-martelo. Arataki era mergulhador e operador de tours na ilha de Yonaguni, a ilha mais ocidental do Japão, a 111 quilômetros da costa de Taiwan. O fundo do mar ali era conhecido pela concentração de tubarões durante o inverno. Era o motivo pelo qual as pessoas vinham à ilha. Mas naquele dia, Arataki não encontrou os tubarões primeiro. Encontrou degraus enormes, cortados em ângulo reto, plataformas planas se estendendo horizontalmente por dezenas de metros, paredes verticais, pilares, uma geometria que parecia impossível de ter sido produzida pela água e pelo tempo sozinhos. Arataki saiu do mar convicto de que havia encontrado os restos de uma cidade. Outros mergulhadores desceram, viram a mesma coisa. Câmeras foram levadas ao fundo, as imagens que subiram mostravam uma estrutura com 27 metros de altura, mais de 150 metros de comprimento e 40 metros de largura, a apenas 5 metros abaixo da superfície, ao largo da costa sul de Yonaguni. Ninguém sabia o que era, e 40 anos depois a resposta ainda não chegou. Mas, para entender por que esse debate dura 40 anos sem conclusão, você precisa entender o que está lá embaixo. E por que o que está lá embaixo é tão difícil de explicar. A formação central do que foi chamado de Monumento de Yonaguni mede aproximadamente 50 metros de comprimento e 20 metros de largura. É composta de arenito e xisto, rochas que se formaram há 20 milhões de anos durante o período Mioceno. A estrutura é uma plataforma escalonada, como uma pirâmide achatada, com degraus que sobem gradualmente até um topo relativamente plano. Ao redor da formação central, existem outras estruturas associadas, o que parece ser um arco natural, formações que alguns descrevem como pilares e canais que cortam a rocha em linha reta. Quando o geólogo marinho Masaaki Kimura, da Universidade das Ryukyu, começou a mergulhar no local logo após a descoberta, passou mais de 2 décadas documentando o que via. Ele catalogou degraus com altura e largura consistente, plataformas que formariam terraços, o que interpretou como estradas, muralhas e monumentos conectados. Kimura identificou ao todo 10 formações principais e mais 5 estruturas associadas na região. O que mais impressionou Kimura foi a geometria, ângulos retos em arenito, não são impossíveis na natureza, mas a combinação de ângulos retos, superfícies planas, degraus regulares e a aparente ausência de blocos soltos ao redor da estrutura formavam um conjunto que ele não conseguia explicar apenas pela erosão. Kimura concluiu que a estrutura tinha sido construída por humanos há pelo menos 10 mil anos, quando o nível do mar estava mais baixo e a formação estaria acima d'água. Uma civilização desconhecida no leste asiático, construindo monumentos antes de qualquer registro histórico na região. Essa conclusão colocou Kimura em rota de colisão com praticamente todo o restante da geologia marinha. E o homem que trouxe o contra-argumento mais robusto foi Robert Schoch, o mesmo geólogo que recalibrou a idade da esfinge no Egito. Robert Schoch mergulhou em Yonaguni. Ele não chegou de forma superficial. Desceu ao local, examinou as rochas de perto, coletou observações e subiu com uma conclusão oposta à de Kimura. A formação é natural. O argumento de Schoch começa na geologia básica do arenito. Esse tipo de rocha possui planos de estratificação paralelos ao longo dos quais as camadas se separam facilmente. Além disso, o arenito de Yonaguni é cruzado por juntas verticais, fraturas naturais paralelas que se formam quando a rocha está sob pressão. Quando terremotos, e Yonaguni está numa das regiões sísmicas mais ativas do Japão, fraturavam essas juntas, o resultado era exatamente o tipo de geometria que Kimura interpretava como intencional. Blocos retangulares, superfícies planas, ângulos aproximadamente retos. Schoch apontou um dado crucial. Formações com geometria similar existem em outros lugares do mundo e são reconhecidas como completamente naturais. A Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte, parece manufaturada e é produto de lava resfriada. A Estrada de Bimini, nas Bahamas, foi por décadas interpretada como ruína submersa e se revelou rocha de praia fraturada por processos naturais. Em 2019, o pesquisador Takayuki Ogata e colaboradores conduziram uma análise topográfica detalhada usando modelos de elevação digital da ilha de Yonaguni. O resultado foi direto. Formações
com as mesmas características de geometria, os mesmos ângulos, os mesmos planos horizontais, existem na costa seca da ilha, na superfície, sem necessidade de explicação humana. Kimura respondeu que concordava que o material é natural, mas insistia que havia sinais de modificação humana, entalhes, marcações, o que ele interpretava como esculturas. Nenhum desses elementos foi confirmado independentemente por outros geólogos, e é aqui que o debate chega ao ponto que nenhum dos dois lados conseguiu resolver. Se o monumento de Yonaguni é uma formação natural produzida pela erosão e pela tectônica ao longo de milênios, há uma pergunta que os defensores dessa teoria ainda não responderam de forma satisfatória. Onde estão os fragmentos? Quando a arenito fractura, ele produz blocos. Quando a erosão age sobre uma estrutura ao longo de milênios, ela produz detritos. Formações naturais em outras partes do mundo são cercadas pelos fragmentos que a própria erosão gerou. Em Yonaguni, as plataformas planas ao redor da formação principal estão notavelmente limpas. A ausência quase total de blocos soltos é o argumento mais difícil de descartar para quem defende a origem natural. Schoch e outros geólogos argumentam que correntes oceânicas poderosas na região poderiam ter removido e redistribuído os detritos ao longo de milhares de anos. Yonaguni é conhecida por correntes fortes, que são parte do motivo pelo qual os tubarões-martelo se concentram ali. É uma explicação plausível, mas não foi comprovada. Do outro lado, Kimura enfrenta um problema igualmente sério. Se a estrutura foi construída por humanos há 10 mil anos, ela seria contemporânea a Göbekli Tepe, na Turquia, o sítio megalítico mais antigo confirmado do mundo, com 11.500 anos. Uma civilização organizada o suficiente para erguer monumentos dessa escala no leste asiático nessa época não deixou nenhum outro rastro, nenhum artefato, nenhuma inscrição, nenhum registro arqueológico em toda a região. O governo japonês e o governo de Okinawa não reconhecem o local como artefato cultural e nunca conduziram pesquisa ou trabalho de preservação oficial no sítio. E é justamente essa lacuna, a ausência de evidência em qualquer direção que seja definitiva, que mantém o debate aberto e que o torna fascinante para além da arqueologia